Bom, você estava agora há pouco conosco lá na Fonte TV, acompanhando o programa, essa série de programas que estamos fazendo aí, onde estamos mostrando toda semana um pré-candidato a prefeito por Goiânia. E hoje nós temos aqui a honra de estar entrevistando o deputado federal e também pré-candidato a prefeito por Goiânia, Elias Vaz. Ele que nos contou lá no programa um pouquinho da sua história, né, da sua trajetória, um pouco da sua família. A partir de agora, ele vai falar para nós dos projetos que ele está realizando como deputado federal. A gente precisa saber o que ele fez nesse período que ele ficou lá, né? Já são quase 2 anos, né, Elias, como deputado federal. E vai falar também dos projetos que ele tem para a capital, que, aliás, não é a primeira vez, né, que você tenta ser prefeito de Goiânia, né, Elias? Não, é a primeira vez. Prefeito é a primeira Como vez. candidato é a primeira, né? Primeira vez. Mas você já tinha esse pensamento, já vinha trabalhando Sim, isso sim, já há algum tempo, né? a Dentro verdade do partido. é um sonho, né, que todos nós temos, que participa da atividade política em Goiânia, né, que eu sempre me dediquei, né, nos meus mandatos, né, na verdade, tentar contribuir, seja na fiscalização da aplicação de dinheiro público, seja com propostas, né, para a cidade de Goiânia. Então, é óbvio que dentro desses 8 anos que eu tenho me dedicado aí a minha militância à Goiânia, eu, claro, tenho um sonho, né, um sonho de poder ter a oportunidade de poder administrar a nossa linda cidade de Goiânia. Ok. E como deputado federal, você hoje é um deputado pelo estado de Goiás, quais foram os projetos de maior relevância, quais foram as ações que você teve lá na Câmara, que de fato pode, realmente mudou a vida de nós aqui em Goiás, mudou a vida dos brasileiros? Eu apresentei vários projetos, mas é preciso a gente sempre lembrar, eu sou daquela concepção que leis a gente tem muitas. O grande problema é fazer com que elas tenham eficácia, né? É Então, por verdade. isso que a Constituição estabelece que, além de fazer leis, nós precisamos também, na verdade, fiscalizar os atos do Executivo, né? Isso não está lá na Constituição. Então, eu procurei, na verdade, fazer as duas combinações, né? Então, a gente teve discussões interessantes, como, por exemplo, a minha briga lá, que a gente conseguiu ter uma vitória na Comissão de Minas e Energia sobre a venda direta de etanol, que hoje é um verdadeiro absurdo, porque para atender interesses de atravessadores, né, você não pode, o posto de combustível não pode comprar o combustível direto da usina. Então, a usina tem que ir para Senador Canedo, depois que é distribuída, ou seja, tem que passar por um atravessador, aumentando o custo. Então, isso é um grande absurdo. Então, foi uma das nossas lutas. Outra luta que a gente teve lá, muito interessante também, que eu, na verdade, fui o propositor desse debate lá na Comissão de Minas e Energia também, foi a discussão da questão de ser contra, né, aquilo que a Agência Nacional de Eletricidade, a ANEEL, estava querendo fazer, que era taxar o sol, né? Fazer com quem, na verdade, produz energia fotovoltaica ter que pagar uma taxa absurda. Então, foi uma questão também, acho que uma luta importante que a gente fez, que eu acho que é tanto do ponto de vista ambiental, né? Denúncias a gente fez, algumas que emplacaram a nível nacional, como a questão da ausência de fiscalização, ou mesmo da ausência de cobrança de multas do IBAMA, né? Para você ter uma ideia, Wellington, assim, a gente teve nos últimos 10 anos, né? E aí eu fiz uma denúncia suprapartidária, pegando vários governos, né? A gente tem aí praticamente 1% só das multas pagas. É um negócio meio absurdo, eu estou te falando, é 1%, é um negócio assim, das multas acima de 50 mil, né? Então, quer dizer, Quer aquela dizer que multa pequenininha, certamente faz de conta que faz de multa, conta, entendeu? né? Aí é um dos problemas, que não começou esse governo, não, é os governos passados, inclusive, também, né? Então, nós temos um problema ambiental que não começa agora. Então, também foi uma intervenção, acho que foi importante, nossa. Esse ano, eu apresentei um projeto para que a gente fizesse um empréstimo compulsório sobre os bilionários, né? Na verdade, isso, para você ter uma ideia, ia pegar apenas pouco mais de 100 bilionários, nós poderíamos ter aí, pegando 3%, só quem tem acima de R$ 1 bilhão, nós teríamos aí 36 bilhões de reais para o governo aplicar aí em políticas sociais, nesse combate à pandemia, talvez até para ajudar, agora estão querendo reduzir os R$ 600, talvez até para ajudar a manter essa questão dos R$ 600. Então, quer dizer, eu sempre procurei Pois é, mas discussão. projetos como esse aí conseguem passar pela Câmara Federal? Parece que as coisas que interessam de fato para o povo não passam. Principalmente quando enfrenta grandes magnatas, parece que tem uma grande dificuldade, viu, Infelizmente. Lá
Lá, quando é para atingir pobre, parece que passa com uma facilidade, como foi a reforma da Previdência. Quando é para atingir os magnatas, por exemplo, nós temos problemas, nós não temos, não só essa questão do empréstimo, eu assinei um outro projeto, que é a taxação das grandes fortunas, né? Hoje você vê, na questão tributária, você paga IPVA de um carro, aí quem tem um jatinho, quem tem um jet ski, quem tem uma lancha super milionária, não paga nada. Então, assim, são coisas que, na verdade, a gente precisa corrigir. Nós temos um sistema tributário no Brasil que é extremamente injusto, né? Que é um Robin Hood às avessas, onde o rico paga quase nada e o pobre que paga muito na hora do consumo, ou a classe média, o pequeno e médio empresário. Ok. Deputado Elias Vaz, você já foi vereador por 5 mandatos aqui em Goiás, aqui em Goiânia, né? E agora deputado federal. O telespectador, as pessoas que estão em casa nos ouvindo, ele tem a impressão, às vezes, que a maioria dos candidatos estão muito mais preocupadas em cuidar dos ganhos próprios do que cuidar do povo. O que mudou para você? Qual é a grande diferença dos seus companheiros lá na Câmara com os companheiros que você estava no dia a dia aqui na Assembleia quando você era vereador? Olha, infelizmente, né, tem setores econômicos, que se articulam muito bem para eleger seus representantes, né? E boa parte da população, ela às vezes não percebe a importância de ter pessoas no legislativo que representem seus interesses, né? Então, muitas vezes, vamos pegar aqui, por exemplo, o grande agronegócio. Tenta votar qualquer coisa contra o grande agronegócio, para você ver, os grandes fazendeiros, você não consegue votar nada contra eles, entendeu? Porque eles são muito bem articulados, né? São muito bem organizados. Eu não estou nem dizendo que eles não têm legitimidade de se organizar, não. Eu estou dizendo que, na verdade, existe uma desarticulação pela maioria da população. Isso é ruim, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, por exemplo, que ganham pouco, a maioria das pessoas que estão na base da pirâmide social, elas não têm, na verdade, um poder de articulação tão forte que consigam ter, na verdade, uma representação para defender os seus interesses de forma efetiva. Então, esse é o problema, né? Eu, particularmente, eu tenho uma concepção comigo. Eu acho que o poder público, a estrutura de governo, a estrutura de Estado, do município, seja, quando eu falo estrutura de Estado, seja município, estadual ou federal, ela tem que estar a serviço de promoção de justiça social, né? Nós temos um país que é extremamente desigual. Nós somos um país mais desigual do mundo, onde o rico é muito rico, o pobre muito pobre. Então, o poder público ele não pode ser ajudado para ajudar quem já não precisa, que são os ricos. Ele precisa, na verdade, tentar, pelo menos, minimizar essa situação de sofrimento das pessoas que estão na base da pirâmide. Então, eu penso que é assim, né? Então, quando eu vou votar qualquer coisa, seja quando eu era vereador, seja quando eu, na situação de deputado, e assim será também se eu for prefeito, né? Será sempre vai nortear as minhas ações, será, por exemplo, a questão de promover correção, né, dessa desigualdade que nós temos, ou seja, minimizar o sofrimento daqueles que estão na base da pirâmide acima de tudo. Tá. Na verdade, nós estamos vivendo agora um momento ímpar na história do planeta, né? Essa pandemia. Qual é a avaliação que você faz hoje das ações que o prefeito Iris Rezende e também as ações do governador, que de certa forma eles estão trabalhando em conjunto, as ações efetivas que estão realmente resultando em salvamento de vidas por parte desses dois governantes? Mas antes de você responder, eu quero aproveitar esse espaço agora para agradecer aqui aos nossos parceiros e apoiadores do programa, né? São os nossos patrocinadores. Quero agradecer primeiro à Clínica Eterna, comandada pelo Dr. Ramires, novo patrocinador nosso, né? Grande parceiro do programa. Também os meus agradecimentos para o Dr. Cid de Oliveira Reis, do Laboratório Núcleo, também ao Marcelo da Bom Lixo, ao Rony, do Rei das Lonas, e toda a equipe da Top Mais. Agradeço também ao Marivaldo e ao Dalmo, da Alvorada Diesel Center, ao Antônio Silvério, da empresa Silvério Contabilidade, e ao Danilo e à Bruna, da Reduza Mais. Todos eles parceiros e apoiadores aqui do programa Goiás de Norte a Sul, que nos ajuda toda semana a mostrar um pouco da história de Goiás, mostrar as coisas boas de Goiás. 19 anos no ar, Elias. O programa completou agora 19 anos no final do ano, em janeiro, aliás, no começo do ano. Vamos completar 20 anos de história contando as histórias de Goiás. E eu volto então à pergunta que nós fizemos, o que de fato está sendo feito, que fez a grande diferença por parte tanto do governador quanto do prefeito de Goiânia para combater
essa quantidade enorme de pessoas que estão indo a óbito, que estão aí sofrendo tanto com essa pandemia? Bom, primeiro é lamentável essa situação, né, em todos os aspectos. Hoje a gente lamenta cada vida que se vai, né? Eu sempre digo, não são números, são pessoas, são seres humanos que perdem sua vida de forma precoce e a gente tem que sempre lamentar isso. Segundo, assim, eu acho que o governo do Estado, ele começou bem. Eu acho que ele fez um isolamento, mesmo que isso contrariasse aí muitos setores da economia, mas era necessário até para o governo se preparar minimamente, ter um mínimo de estrutura para enfrentar essa situação. Agora, eu penso que a prefeitura, durante esse tempo, não fez seu dever de casa. Eu, inclusive, quando chegou em julho, eu fiz esse levantamento, cheguei a denunciar isso, fiz representação do Ministério Público. O que aconteceu com a prefeitura? A prefeitura teve uma ajuda substancial do governo federal, né? Foram um total de, até o mês de julho, tinha sido um total de 73 milhões de reais, sendo que 56 milhões esse valor entraram no caixa da prefeitura em abril. Quando chegou Quantos milhões? Julho, Quantos milhões? 56 milhões. 56 milhões. Entraram em abril. Só que esse recurso, na verdade, Wellington, assim, ele tinha sido gasto até início de julho apenas 21 milhões. 21 milhões, desculpa. E assim, a quantidade de vagas de UTI muito reduzidas. Depois a prefeitura passou a contratar por R$3 mil a diária. Aí eu penso o seguinte, a prefeitura teve tempo para se estruturar, comprar equipamentos, né? Eu vou dar exemplo. A Prefeitura de Recife, que tem uma população próxima de Goiânia, na verdade, eles construíram 300 novas vagas de UTI. Aqui, se você somar a rede privada com a rede pública, não dá 300, entendeu? Eu estou falando, isso foi de extra, né? Foram novas UTIs. Aqui, o que a Prefeitura fez? Contratou da rede privada. O que provocou também um problema na rede privada. Você deve estar ouvindo falar que mesmo quem tem paga hoje convênios tipo Unimed, essas coisas, o mesmo particular está enfrentando dificuldade da questão de vaga do UTI. Então, a prefeitura, por quê? Porque a prefeitura não fez seu dever de casa. Então, na minha opinião, a prefeitura não fez o que deveria ter feito e dinheiro para isso tinha. Tá. E um detalhe que eu até que gostaria de saber a sua opinião. Nós temos o caso aqui em Goiás da prefeitura de Trindade, que o presidente, o diretor da UPA lá de Trindade, o médico que é responsável pela UPA, ele, por orientação do prefeito de Trindade, adotou aquele protocolo antecipado, onde os médicos, quando alguém chega com sintoma da Covid, já passam a medicação, uma medicação que já é passada para essas pessoas, e depois que essas pessoas recebem essa medicação, elas vão aguardar ali os exames e tal, já que os exames demoram tanto para sair o resultado, e normalmente quando chega, se a pessoa tem predisposição para desenvolver a doença, muitas vezes ela já está numa situação já comprometida. Você, se estivesse hoje na Prefeitura de Goiânia, adotaria também esse protocolo antecipado, tentando salvar vidas, ou você acha que o Íris está fazendo certo, que o governador também está fazendo certo, não dando essa orientação, essa diretriz para o secretário de saúde, para que ele possa passar isso para todos os médicos da rede? Olha, o protocolo precoce, eu acho que ele é desejável em qualquer aspecto. Não entrando na polêmica se, por exemplo, vou até dizer que se usa cloroquina, não usa cloroquina, não se trata disso. Se trata de outra questão. Salvar vidas. Salvar vidas. Uma situação que algumas cidades do país estão adotando isso, né? Isso aconteceu agora, foi divulgado na imprensa esse final de semana, que eles estão fazendo teste com oxímetro, né? Isso porque tem muitas pessoas que já estão desenvolvendo a doença, não percebem, já estão comprometendo o pulmão e só vão perceber, porque isso é uma questão, já é um problema silencioso, assim, a pessoa não percebe direito. Quando ela percebe, já está com 60%, 70% do seu pulmão comprometido. Então, isso é uma medida, por exemplo, que eles estão fazendo, generalizada. A pessoa tem, então eles já começam a monitorar a pessoal. E às vezes sem ter. Em determinadas regiões, eles estão medindo todo mundo. Porque às vezes a pessoa nem sabe que está com a doença já está. Mas sendo objetivo, você adotaria o protocolo antecipado ou não? Não, um protocolo antecipado eu adotaria. Não necessariamente, até porque eu não sou médico, para dizer assim, eu vou adotar determinado tipo de medicamento. Até porque eu acho, Wellington, que o protocolo antecipado, ele, na verdade, é como se você toma uma atitude antes da doença. Né? Então, antes dela se desenvolver. Então, tudo que você descobrir precocemente, tudo que você tratar precocemente, você tem mais chance de fazer. A única observação que eu faço é porque eu não entro nessa polêmica. Até muitas pessoas me perguntam, você tomaria cloroquina? Se um médico que eu confiasse falasse para mim tomar, eu tomaria. Eu vou seguir a orientação. Aliás,
Elias, ok. Bom, uma outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte, muitas pessoas me param na rua, você como deputado federal, com certeza vai saber me orientar sobre isso. Eu confesso que eu não sei dar essa resposta. E teve uma época também que circulou pelas redes sociais vários vídeos falando que os hospitais ganham quando a pessoa morre por conta de ter Covid, se aparecer isso no prontuário lá. Ganham mais do que se a pessoa tivesse morrido de uma doença comum. E ganham muito. Isso é verdade? E o que esses hospitais ganham com isso? Não, isso não é verdade, né? Não tem nada disso. A distribuição de ajuda foi feita para o país, foi baseado nos dados de quantitativo de pessoas, né? Isso não existe isso. É claro que o governo federal, eventualmente, se ele notar que tem uma situação mais difícil numa determinada região do país, ele pode intervir ali e deve fazer isso, com mais recursos, né? Mas isso é monitorado e controlado pelo governo federal, né? Então é o Ministério da Saúde que faz. Então isso é uma Isso é mentira, fake, isso é uma fake. é um É uma fake. fake. Isso não Tá certo. existe. Isso não existe falar que onde morre mais vai ter mais dinheiro, onde vai. É claro que eu Não repito, existe. né? Que o Ministério da Saúde monitora e aonde ele vê, se ele vê tem um recurso que é o básico que está sendo mandado para todo o país, e é óbvio que o Ministério tem o seu recurso próprio para intervir aonde ele achar que estrategicamente isso é correto, né? Porque Ok. o governo federal tem que ter essa flexibilidade, até porque às vezes a doença, a gente já viu isso, ela não desenvolve de forma Ela não é uniforme. linear. Não é linear, Exatamente. inclusive no tempo, né? Tem um tempo que Exatamente. ela está pior no estado, outro tempo ela Ok. está pior em outro. Então, Ok. o governo federal tem que ter essa flexibilidade para agir. Tá bom. Elias, agora entrando na questão do pré-candidato a prefeito por Goiânia, quais são as principais propostas que você tem para o eleitor? Por que o eleitor que está nos ouvindo aqui agora deveria votar em você para prefeito de Goiânia? Olha, eu particularmente assim, eu enumero algumas questões que são fundamentais. A primeira delas é a saúde. A saúde precisa, acho que essa pandemia mostrou muito bem assim os vários problemas que nós temos na saúde. Eu acompanhei isso muito perto quando fui relator da comissão especial de inquérito que investigou a saúde. Nós temos dois problemas, né? O problema da corrupção, né? E o problema da gestão, né? Porque tem muito problema também que é a ineficiência, né? Você tem boas pessoas, você tem um quadro de funcionários bons, mas aquilo não é bem gerido, né? Então, é um problema que nós temos. A gente pode destacar outros aspectos também, a questão da mobilidade urbana, né? Que, de uma vez por todas, eu não quero dizer aqui que eu vou resolver o problema do transporte em 6 meses, mas quero dizer aqui que o transporte vai melhorar, não vai ficar do jeito que está, né? Até porque a gente não pode continuar achando que o problema do transporte é um problema que está entre as empresas e o usuário. O problema do transporte é um problema do poder público. Quem tem que mandar no transporte é o poder público, né? Então, isso também é uma questão que a gente deve agir de forma bem profunda. É um assunto que eu conheço, né? Eu entendo bem disso e tenho certeza que a gente pode conseguir melhorar muito o transporte em Goiânia. Tem outros aspectos, questão da educação, que eu penso que nós precisamos fazer uma reflexão sobre a situação da educação em Goiânia, até porque nós temos um nível de educação hoje que prioriza muito a questão de dados, né, de estatística. Mas hoje nós temos alunos, por exemplo, que estão na 7ª, 8ª série e não sabem ler e escrever. Então, não dá para... Eu respeito o sistema de ciclo, eu não estou dizendo que vamos retirar esse sistema de ciclo, mas nós precisamos, pelo menos, rediscutir isso. Não dá para um professor considerar que um aluno não tem condição de passar de ano, né, e eles resolverem isso de uma forma burocrática. Passa assim mesmo. Então, não dá. Nós precisamos discutir isso, é por isso que eu falo. A gente precisa empoderar mais o professor. Nós não podemos confundir empoderamento de professor, confiar mais na palavra do professor, na decisão do professor, com autoritarismo. Né? Porque hoje, Entendi. até o problema das agressões que professores sofrem é porque um professor sequer tem o poder de retirar um aluno de uma sala. Veja bem, quando a gente, como professor, retira um aluno de uma sala, não significa que o Estado vai virar as costas para esse aluno. Mas significa, da mesma forma que às vezes um aluno tem um problema de sarampo, e não é o professor que vai cuidar disso, porque a doença é contagiosa, tem que ser cuidado por médicos, um aluno que está com um problema psicológico sério, ele precisa de um acompanhamento psicológico, de assistência social. Não é um professor de geografia, de história que vai resolver o problema dele. Então, nós precisamos também fazer uma discussão profunda sobre isso. Então, são questões, né? Nós queremos realmente discutir
Goiânia, o problema da gestão, o problema da qualidade da gestão tem que realmente melhorar, né? Então, que a gente sabe que não dá para Goiânia ficar com uma visão do século passado, né? E eu respeito muito o prefeito Iris Rezende, né? Eu sempre disse, eu até brinco, falo assim, ó, se marqueteiro falar para mim ficar falando mal do Iris, eu já perdi a eleição, porque eu não vou ficar falando, porque eu acho que ele tem sua história, né? Eu acho que ele já deu muita contribuição para Goiânia, então eu não quero fazer campanha jogando pedra, né? Pelo contrário, eu reconheço o seu valor, reconheço a sua história, mas acho que Goiânia tem que dar um passo adiante. Ele está fazendo uma boa gestão, o prefeito Iris Rezende? Eu tive uma oportunidade de ser vereador com ele em 2 gestões, né? De 2005 até 2000 acho que 2010 que ele pegou o mandato e meio. Olha, o Iris, assim, eu na época sempre falei isso, o Iris foi um prefeito que merecia todo o elogio. Agora, essa gestão eu acho que já deixou a desejar comparado com a outra administração, né? Dos prefeitos que eu tive, o melhor prefeito que eu tive foi o Iris na outra gestão, entendeu? Na E outra agora? gestão. E agora? Agora eu acho que ele caiu muito. Eu acho que até em função, assim, já não tem aquela pegada que tinha antes. É normal, né? Eu admiro muito isso, até pela idade que ele tem, né? Ter essa Claro. disposição, né? Então, assim, mas eu acho que a administração dele foi muito melhor a outra administração. Essa já deixou muito a desejar, deixou muito essa coisa de pro último ano, então essa política de deixar tudo para o ano eleitoral, isso é ruim, né? Eu acho que isso é um aspecto que macula a administração dele, até provoca um caos na cidade. Por quê? Porque em vez de fazer as obras durante 4 anos, faz a obra só no ano eleitoral, até para gerar impacto, né? Que isso é uma coisa bem antiga, que aí as pessoas só lembram do último ano. Então eu acho isso ruim. Mas assim, Ok. eu acho que ele foi muito melhor prefeito na gestão passada. Tá. Eu estou com uma pergunta aqui de um telespectador. Aliás, o Zé Carlos, presidente lá do CESP, ele é empresário, né? Está dizendo aqui que o Código Tributário Municipal é ultrapassado e injusto. A maioria das atividades hoje não paga nada e isso aumenta cada dia mais, o que desestimula o empresariado, né? Existe alguma proposta sua para você mudar isso aí? E esse ano que vemos, não é isso. Existe alguma proposta sua para mudar isso, esse Código Tributário? Em 2007, eu fui o relator do plano diretor. E eu Certo. coloquei uma das propostas, uma emenda minha, que foi aprovada e está no plano diretor, foi fazer a reforma tributária. Por 2 motivos que eu defendi a reforma tributária. Primeiro, para promover justiça fiscal. O que é promover justiça fiscal? Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Isso é justiça Certo. fiscal. Hoje nós não temos justiça fiscal. Hoje, quem mora num condomínio fechado paga a mesma alíquota, né, de quem, por exemplo, mora no bairro da Vitória. Eu não posso concordar com isso. Isso tem uma discrepância aí, entendeu? Além disso, né, pior, quem mora no centro de Goiânia paga quase 2 vezes a alíquota de quem mora no condomínio fechado. Você me desculpa. Lá em 1976, quando foi feito o Código Tributário, era até correto pensar que quem morava no centro de Goiânia era quem tinha o maior poder aquisitivo. Hoje isso não é verdade. Isso está totalmente fora do contexto. Assim como o empresário também, às vezes você está num shopping aí que é bem valorizado, paga muito menor o imposto do que quem tem uma lojinha, tem um comércio no centro de Goiânia. Então, que inclusive está sofrendo cada ano um processo, inclusive, de deterioração. Então, E a questão nós precisamos da, fazer justiça fiscal, né? a questão da informalidade, daqueles comerciantes que são informais, que acabam fazendo uma concorrência, de certa forma, desleal com quem paga impostos. Qual a solução que você teria para esse caso, Bom, Elias? a Caso eleito. solução é trazer esse comerciante para a formalidade, pagando tributos mais modestos, entendeu? O grande problema é esse, é que a gente tem, às vezes você também perde muita gente para a informalidade, pelo que eu disse, porque o sistema tributário, ele é injusto, né? Não é só injusto em Goiânia, não, é a nível federal, é a nível estadual. Você vê aí a renúncia fiscal, de um orçamento de 20 bilhões. Em Goiás, nós temos 9 bilhões de renúncia fiscal. Quem paga imposto no Brasil é classe média, pequeno e médio empresário e o trabalhador na hora do consumo. Infelizmente, nós temos que inverter essa lógica, né? Outro aspecto que eu coloco também a questão tributária, Wellington, na verdade, a gente usar dessa ferramenta para ser um indutor de organização da cidade. Nós precisamos entender o seguinte, olha, nós temos que dar benefício fiscal para desenvolver atividades econômicas em regiões que são estratégicas para a cidade. Até dessa forma que a gente resolve o problema de mobilidade. É na hora de planejar a cidade. Não é deixando, por exemplo, a pessoa morando num ponto da cidade, trabalhando no outro extremo da cidade. Quer dizer, se a gente não projetar a cidade de uma forma mais racional e lógica, evidentemente vai ficar muito mais caro para corrigir os problemas que depois nós vamos ter.
Então, o próprio sistema tributário pode ser um sistema também para evitar, né, ou seja, como indutor de uma cidade mais organizada. Então, são essas duas questões que a gente considera que, infelizmente, as várias gestões não teve coragem de enfrentar essa questão tributária. Eu repito, e você vai resolver isso? Tem que promover justiça fiscal e tem que ser elemento indutor de organização da cidade. Você acha que você consegue resolver esse problema, então? Claro, essa questão. que nós conseguimos, sim. Você quer ver um negócio, Wellington? Eu apresentei uma proposta simples, né, que o prefeito vetou enquanto vereador. Eu coloquei que onde tem lotes vagos, que é um problema sério, se encarece a cidade, se gera problema de segurança, se gera problema de saúde, né? Eu coloquei o seguinte, quem colocasse, por exemplo, hortas comunitárias ou equipamentos públicos, o cara fazia uma espécie de uma praça na área dele e ele conservava, ele passasse de alíquota de ITU, que é bem mais elevada, né? Você vê, uma alíquota de ITU começa com 1%, a alíquota de IPTU ela vai no máximo até 0,55%, então, quer dizer, ela é quase a metade. Eu falei, passaria a pagar, por exemplo, a alíquota de IPTU, né, em vez de alíquota de ITU, até porque ele cumpriria a função social da propriedade, segundo o que preza a Constituição. Isso foi vetado pelo prefeito. Aí falou, mas vai baixar a arrecadação. Tá bom, eu reduziria a arrecadação, mas eu criaria uma outra estrutura, na verdade, a ocupação dos lotes vagos que estão a serviço da especulação. Estão lá, quem mora, eu já morei do lado de um lote vago, né, eu morava lá no Faissalville, ali perto do Novo Horizonte, e lá em casa era o seguinte, atrás da minha casa, do lado, era lote vago. É um problema, você entendeu? O povo joga lixo, porque aí não é problema só de prefeitura, não. É a consciência das pessoas também, é um negócio absurdo. Né? E sem falar problema de segurança. Eu tive várias vezes minha casa invadida, tudo. Então, por quê? Porque ficava fácil em função do lote vago. Então, é um drama isso. Então, a gente tem que ter uma política para isso também, entendeu? Então, o sistema tributário pode ser um sistema inteligente e justo. Bom, o pessoal está me avisando aqui que o tempo acabou. A coisa quando é boa, né? A entrevista quando é muito boa, ainda mais com uma pessoa como você, uma pessoa que eu admiro muito, que tem realmente ajudado muito Goiás aí. A gente reconhece isso como vereador, como agora como deputado federal. Mas eu gostaria de pedir para você encerrar, então, com as suas palavras finais aí, dizendo para o nosso telespectador, para quem está acompanhando aqui pelas redes sociais, por que essas pessoas devem votar no Elias Vaz para prefeito de Goiânia. Por que, Elias? Wellington, primeiro, pela minha paixão por Goiânia, né? Segundo, porque eu acho que eu já demonstrei com a minha vida, né, meu comprometimento com a cidade, o meu comprometimento com a coisa certa, né, com a boa política, combatendo a corrupção, e meu comprometimento também é acertar, né? Eu não quero estabelecer na minha gestão a política do toma lá da cá, sou contra isso. Na minha gestão, nós vamos colocar pessoas que são capacitadas, ou seja, gente que seja realmente capacitada e honesta. São esses dois critérios. Não quero saber de qual partido não quero saber de qual posição ideológica. Quero saber se tem competência para cuidar da saúde, se tem competência para cuidar da educação. E é assim que a gente vai formatar a nossa administração. E com isso, eu tenho certeza que a gente vai dar uma resposta para as aspirações que a população de Goiânia que quer ver de novo Goiânia como uma das cidades mais belas do país. Elias, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu quero agradecer você também que nos acompanhou. Começou lá na Fonte TV, viu um pouco da história do Elias Vaz na matéria que nós fizemos no começo do programa, viu a live onde ele contou um pouco da sua história familiar, a live que aconteceu lá na TV, e agora nos acompanhou até agora para saber um pouco mais da história desse goiano que é pré-candidato a prefeito por Goiânia. Então, a você, o meu muito obrigado. Quero te pedir, inclusive, para você assinar o nosso canal aí, compartilhar essa live, tá certo? E indicar para os seus amigos estarem acompanhando aqui o Goiás de Norte a Sul. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado a você e até semana que vem. Goiás de Norte a Sul. Apoio cultural Bom Lixo. Seu lixo no lugar certo. Laboratório Núcleo. Compromisso em cuidar de você. Reduza Mais. Financiamento reduzido de veículos. Alvorada Diesel Center. Especialista em retífica de motores a diesel. Rei das Lonas. O melhor em lonas. Clínica Eterna. Procedimentos avançados para a autoestima. Atelas. Telas para todos os fins. Top Mais. Itens de limpeza e higiene. SC Contabilidade, auditoria e contabilidade em geral.
Com mais de 30 anos no mercado, o Laboratório Núcleo é hoje um dos mais bem equipados em seu segmento, sendo o único no estado que possui um aparelho capaz de detectar mais de 850 tipos de alergia. Com foco no atendimento humanizado, o Laboratório Núcleo é o único que abre aos domingos e feriados e libera cerca de 98% dos resultados de exames no mesmo dia. Laboratório Núcleo, cuidando da sua família. Bom Lixo é uma empresa genuinamente goiana que surgiu com a proposta de fornecer as melhores soluções em sacos para lixo, utilizando material nobre e 100% reciclado. A Bom Lixo possui equipamentos de última geração, garantindo produtividade e qualidade dos produtos. Aliado a isto, conta também com uma frota de veículos próprios e distribui seus produtos em 18 estados brasileiros. Bom Lixo, seu lixo no lugar. Itens de limpeza e higiene de qualidade é na Top Mais. Desengraxante Alvinex 2 litros, R$ 14,80. Removedor de cera e sujidades Economix 5 litros, R$ 17,99. Selador Economix 5 litros, R$ 42,70. Limpa Chapa e Grill 5 litros, R$ 23,99. Pensou em limpeza? Na Top Mais tem. Alvorada Diesel Center, qualidade no atendimento, maquinário de última geração, profissionais capacitados e assistência técnica em qualquer parte do país. 40 anos de experiência no mercado em motores a diesel. Alvorada Diesel Center, sempre os melhores produtos. A Silvério Contabilidade é referência em auditoria e assessoria contábil em Goiânia, Trindade, Anápolis e região, prestando serviços de auditoria contábil, registro de marca, abertura e fechamento de empresa, contabilidade em geral e realização de palestras. A Silvério Contabilidade conta com quase 40 anos de experiência no mercado, se destacando pelo profissionalismo e atendimento personalizado aos seus clientes. Nesse momento complicado, pare de sofrer com o valor altíssimo do seu veículo. A Reduza Mais Assessoria e Cobrança reduz de forma justa o financiamento do seu veículo. Não passe apertado, passe na Reduza. Entre em contato pelo telefone via WhatsApp e conheça mais os nossos serviços. 62 998 21 0827. Se você procura qualidade e variedade em lonas novas, usadas e consertos em geral, você encontra no Rei das Lonas. Lonas emborrachadas para coberturas de cargas, lonas enceradas, forração de caçambas, lonas para cider e muito mais, com 3 localizações diferentes na região metropolitana para melhor te servir. Rei das Lonas, qualidade e variedade em lonas.